Boa noite. Olá, boa noite. Fabiano Silveira, ministro da Transparência, pede demissão após ser flagrado criticando a Lava Jato em conversas telefônicas com Renan Calheiros e com o ex-presidente da Transpetro. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o pecuarista e amigo do ex-presidente Lula, José Carlos Bunlai, volta a admitir ter tomado 12 milhões de reais de empréstimo para repassar ao PT. Ex-presidente do PSDB mineiro e ex-secretário do governo Antônio Anastasia é preso sob acusação de corrupção. E 2 suspeitos do estupro coletivo de adolescente no Rio de Janeiro são presos. Outros 4 estão foragidos. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto, após um rápido intervalo. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta segunda, a questão do Cidade Ocupada é: refugiado tem vez em São Paulo? Vamos visitar a Casa do Migrante, conversar com uma família síria e com um refugiado político do Congo. Tem ainda o encontro entre um árabe e um vietnamita. Venha em busca de respostas com Fred Melo Paiva em Cidade Ocupada. Nesta segunda, 10h30 da noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que o prazo do impeachment é responsabilidade da comissão no Senado e que não sabe se o processo será encerrado antes das eleições municipais deste ano, em outubro. O ministro veio a São Paulo participar de um evento sobre audiências de custódia. Ricardo Lewandowski afirmou que existe sim a chance do julgamento do impeachment de Dilma Rousseff coincidir com a data das eleições para prefeituras e outros cargos, marcadas para outubro deste ano. A presidente afastada tem até quarta-feira para apresentar defesa prévia com indicação de testemunhas e provas. Quem decide o prazo é a Comissão Especial do Senado, presidida pelo senador Raimundo Lira, e que tem como relator o senador Antônio Anastasia. Nesse primeiro momento foi feito um calendário, foi apresentado à comissão por parte do presidente desta mesma comissão, está sendo discutida. Eu sei que houve algumas emendas, algumas sugestões com relação a esse prazo, e isto será debatido no seio desta própria comissão. Sobre a possibilidade de interferências de políticos em atuações de ministros do Supremo, em especial no caso da Lava Jato, conforme sugeriram algumas gravações telefônicas divulgadas na última semana, Ricardo Lewandowski não quis comentar, embora já tenha divulgado uma nota dizendo que a imparcialidade está garantida com os magistrados do STF. As gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, revelaram que houve tentativa de enfraquecimento das investigações da Polícia Federal na Lava Jato. O presidente do Supremo Tribunal Federal participou nesta noite em São Paulo de evento comemorativo sobre 1 ano das audiências de custódia, ou seja, quando a pessoa é apresentada a um juiz no prazo de 24 horas após ser presa em flagrante. Com essas audiências, em cerca de metade dos casos, a prisão preventiva é convertida em liberdade provisória. Após ser flagrado em conversas telefônicas com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, pede demissão do cargo. Hoje, Silveira foi alvo de protesto de funcionários da extinta Controladoria Geral da União. Os chefes de 23 representações estaduais da CGU e outros 200 ocupantes de cargos de direção e assessoramento anunciaram a entrega de seus cargos. Eles lavaram as escadas, corredores e a entrada do gabinete. O novo ministério, criado pelo presidente interino Michel Temer, absorveu a CGU. Na conversa, Sérgio Machado fala da Operação Lava Jato, da qual tinha sido alvo dias antes.
Fabiano Silveira diz que Sérgio Machado deve procurar o relator da medida cautelar para prestar esclarecimentos. Ele não cita nomes. Eu concordo com a sua condição de ter sido objeto de uma medida cautelar, simplesmente não dá para dizer assim, olha, não é comigo isso. Eu acho que tem que dizer, eu tenho que dirigir o relator prestando alguns esclarecimentos, é verdade. Agora, no nosso lado, não tem sabendo, deve estar pisando. Sobretudo, não tem nada. Não tem nada que fazer um movimento fazer seguro. Renan diz a Fabiano Silveira que está preocupado com um dos inquéritos a que responde no Supremo Tribunal Federal. Num deles, Renan e Sérgio Machado são acusados de receber propina em forma de doações eleitorais para facilitar a vitória de um consórcio de empresas em uma licitação para renovar a frota da Transpetro. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef já tinham citado o caso em depoimento. Segundo eles, a campanha de Renan recebeu 2 doações no valor total de R$400 mil. Eles votaram num processo lá de 800 mil, o Youssef tinha dito que era para o Estado, que eles estão de acordo, você tem certeza que era para você que o Fabiano Silveira então orienta Renan e Sérgio Machado sobre como se comportar em relação à Procuradoria-Geral da República. Para revisar o Secretaria é o seguinte, está entregando já a sua versão para os caras da PGR, né? Entendeu? Por exemplo, tem detalhes aqui que eles não têm detalhes que eles vão querer como é que eles não terão condição. Mas quando você coloca aqui, eles vão querer rebater os detalhes que você colocou. Após a repercussão dos áudios, Fabiano Silveira pediu demissão. Ele é o segundo ministro a deixar o cargo após gravações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Na semana passada, Romero Jucá deixou o Ministério do Planejamento. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o pedido de demissão do ministro da Transparência. No intervalo de uma semana, caíram do ministério de Michel Temer 2 personagens que jamais deveriam ter sido nomeados. Michel Temer enfiou dentro de sua equipe representantes do pedaço apodrecido do PMDB. E a coreografia da queda do ministro Fabiano Silveira, da Transparência, diz muito sobre a dificuldade de Michel Temer de atender à demanda da sociedade por uma limpeza na administração pública. Michel Temer passou toda a segunda-feira imaginando que poderia manter no ministério que cuida da corrupção, do combate à corrupção, um ministro que foi apadrinhado por Renan Calheiros, investigado na Lava Jato. Esse ministro foi gravado dando orientações a Renan sobre como driblar a Lava Jato. E Michel Temer queria mantê-lo. Houve uma rebelião no ministério, houve uma repercussão muito negativa e o ministro, demitido pelos fatos, não pelo presidente da República, enviou uma carta ao Palácio do Planalto formalizando a sua saída. Antes de nomear uma outra pessoa para o Ministério da Transparência, Michel Temer deveria telefonar para Sérgio Machado, o delator do PMDB. O presidente deveria perguntar a Machado se o escolhido não foi gravado. Boa noite. Delegada responsável pelo caso do estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio afirma que está convicta de que houve o crime. Segundo Cristina Bento, delegada titular da Delegacia da Criança e Adolescente, independentemente do resultado do exame de corpo de delito, no qual não foi constatada violência física, a jovem de 16 anos foi vítima de estupro e o próximo passo é definir quantas pessoas participaram do crime. Nos crimes sexuais, o exame de corpo de delito, ele é importante, mas ele não é determinante para o fato. Às vezes, há lesão e a vítima quis, e pode ocorrer que não tenha lesão e tenha sido forçado. Tá? No caso dessa menina, se ela estava desacordada, não vai ter lesão, porque ela não ofereceu resistência, correto? Então, para mim, claro, é muito importante, mas não é o determinante para a minha convicção. Tá? A gente tem que verificar outras provas para chegar a essa conclusão. Agora, a minha convicção é que houve estupro.
Tanto que houve estupro que até está lá no vídeo, mostrando o rapaz manipulando a menina. Então, o estupro está provado. O que eu quero provar agora, a extensão desse estupro. Quem praticou esse estupro? Se foram 5, 10, 30, é isso que essa prisão temporária foi decretada. A gente quer verificar quantas pessoas praticaram esse crime. Mas que houve, houve. Raide Souza, de 22 anos, um dos 6 suspeitos já identificados de participar do estupro, se entregou hoje à tarde à Polícia Civil. Ele assumiu ser responsável pela divulgação na internet das imagens da adolescente. Ele teve a prisão temporária decretada. Lucas Perdomo Duarte Santos, de 20 anos, foi preso pela polícia no centro do Rio. Em depoimento, a adolescente disse que foi até a casa de um rapaz com quem se relacionava havia 3 anos no sábado, dia 21. Ela afirma que estava só com ele. Depois disso, ela só se lembra de ter acordado em uma outra casa na mesma comunidade com 33 homens armados. No domingo, a investigação foi transferida para a Delegacia da Criança e Adolescente, depois que a jovem criticou o trabalho do então delegado responsável pelo caso, Alessandro Thiers, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. A adolescente disse que se sentiu intimidada durante o depoimento ao delegado, como se ela fosse culpada pelo crime. A adolescente entrou para o programa de proteção a ameaçados de morte. Ela e a família deixaram a casa onde viviam na zona oeste do Rio. Raide Souza confirmou ter divulgado as imagens na internet e disse que está arrependido por agir com ironia ao chegar à delegacia para prestar depoimento. Ele sorriu e acenou para os jornalistas. A polícia busca outros 4 homens que estão foragidos. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é violentada a cada 11 minutos no país. Aqui em São Paulo, dados recentes da Secretaria da Segurança Pública apontam que o número de estupros vem crescendo. Depois de um pequeno recuo em janeiro, a quantidade de estupros no estado de São Paulo não para de crescer neste ano. Em abril, o último dado divulgado, foram 760 casos, média de 1 por hora. Nesse ritmo, a quantidade de vítimas deve ultrapassar a do ano passado, quando 9.265 pessoas foram violentadas no estado. São Paulo responde por cerca de 20% dos casos de estupro do país. Em 2009, houve uma mudança no Código Penal. Foi quando episódios de atentado violento ao pudor, inclusive contra homens, passaram a ser classificados como estupro. Segundo especialistas, a maior parte dos casos não aparece nas estatísticas. A estimativa é de que apenas 35% dos abusos são registrados na polícia por meio de um boletim de ocorrência, o que indica que o número real de estupros pode ser equivalente a 3 vezes o divulgado. Especialistas apontam também os principais motivos do silêncio. A vítima não denuncia porque tem medo e vergonha. Muitas vezes tem relação com o agressor, algum parente ou alguém próximo da família. Meninas e adolescentes que são estupradas por pais e padrastos. Os índices são de 2/3 dos casos. Então, são pessoas acima de qualquer suspeita, homens socialmente aceitos, simpáticos, agradáveis. Essas meninas e jovens demoram muito tempo para noticiar. E quando noticiam, se retratam. Porque muitas vezes são vítimas, além do estupro, da incredulidade dos adultos. Voltando para a política, Nárcio Rodrigues, ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e ex-presidente estadual do PSDB, foi preso na Operação Equalis, deflagrada pelo Ministério Público e a Polícia Militar. Nárcio Rodrigues também foi deputado federal por 5 mandatos, sempre no PSDB. A Operação Equalis apura suspeita de desvio de recursos da obra da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas, realizada em Frutal durante a gestão de Nárcio Rodrigues como secretário entre 2011 e 2014, no governo de Antônio Anastasia, atual senador e relator da Comissão Especial
especial do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Frutal é a cidade natal e reduto eleitoral de Nárcio Rodrigues. A suspeita é que ele teria desviado os recursos para campanhas eleitorais do PSDB em 2012 e 2014. Qual seria o motivo do senhor de ser trazido para cá? Não sei, vamos saber. Informação que é desvio de dinheiro público? Eu não tenho informação nenhuma. Nárcio Rodrigues faz parte do grupo político de Aécio Neves, de quem Anastasia foi vice antes de se eleger governador. O deputado federal Caio Nárcio, do PSDB, é filho de Nárcio Rodrigues e o homenageou na votação do pedido de impeachment na Câmara. Por um Brasil onde meu pai e meu avô diziam que decência e honestidade não era possibilidade, era obrigação. Na Operação Equalis, além de Nárcio Rodrigues, outras 5 pessoas também foram presas temporariamente e 16 mandados de busca foram cumpridos. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o pecuarista e amigo do ex-presidente Lula, José Carlos Bunlai, volta a admitir ter tomado 12 milhões de reais de empréstimo para repassar ao PT. Bunlai foi preso na Lava Jato e cumpre prisão domiciliar. Ele disse que aceitou fazer o negócio por medo de ter fazendas invadidas. O empréstimo foi tomado no Banco Chaim e não foi pago pelo partido. De acordo com as investigações da Operação Lava Jato, a quitação ocorreu de forma fraudulenta quando o Grupo Chaim obteve um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais com a Petrobras para operar um navio sonda. Mas o empréstimo era para quem, especificamente? O empréstimo, na verdade, foi assumido pelo PT. Mas e por que o banco não fez o empréstimo, então, diretamente ao Partido dos Trabalhadores? Não tenho ideia, doutor. Mas não foi lhe dada alguma explicação? Não, não foi. Eu, doutor, na verdade, cometi um grande erro, né? Porque, levado, conforme eu disse no meu depoimento, pela minha situação na época que eu era proprietário de 210 mil hectares de terra. Tudo produtivo. O PT assumindo o governo federal. Nós éramos um grande alvo para invasões. Eu não quis falar não, eu não falei não, até por uma questão de receio, para te falar a verdade. Mas também achei que o empréstimo não ia sair. Por quê? Nunca tive conta do Banco Chaim, nunca tive cartão de assinatura do Banco Chaim, nunca tive nada no Banco Chaim. Bunlai disse não saber quem recebeu os recursos. No entanto, ele disse que foi mencionado que 6 milhões de reais seriam usados na campanha do PT para a Prefeitura de Campinas. Sobre o restante, segundo Bunlai, o pretexto era para suprir necessidade de caixa do partido. De acordo com a Lava Jato, os outros 6 milhões de reais foram repassados a Ronan Maria Pinto, empresário de ônibus no ABC Paulista e dono do jornal Diário do ABC. Atualmente ele está preso na Lava Jato. A investigação em torno dele recoloca em cena o assassinato do prefeito petista Celso Daniel de Santo André em 2002. A Advocacia Geral da União quer o ressarcimento de 11 bilhões de reais de empresas e pessoas investigadas na Operação Lava Jato. A AGU entrou na justiça com ações de improbidade contra 15 empresas e 12 pessoas físicas. A lista inclui as empreiteiras Odebrecht, UTC e Queiroz Galvão, o empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS, os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, e o ex-gerente Pedro Barusco. Os processos têm como base o sobrepreço praticado por meio de cartel e fraude em licitações da Petrobras. De acordo com o governo, a formação de cartel ficou comprovada no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no Tribunal de Contas da União e a partir de provas colhidas nos processos penais. A AGU pede o ressarcimento correspondente a 17% de cada contrato fraudulento, no total de 3 bilhões de reais, e o pagamento de multas no total de 8 bilhões de reais. As ações pedem ainda a suspensão de direitos políticos por até 10 anos e a proibição de contratar com o poder público. A Corregedoria Nacional de Justiça arquivou mais 2 representações contra o juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância.
Uma delas questionava a legalidade do depoimento obrigatório do ex-presidente Lula e a outra pedia o afastamento do juiz por suposta parcialidade, principalmente por violar o sigilo de interceptações telefônicas da presidente afastada Dilma Rousseff. Agora, apenas 2 das 14 representações contra Moro ainda tramitam na CNJ. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O Papa Francisco, referindo-se também ao Brasil, disse estar preocupado com golpes suaves na América Latina. As conversas que Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, gravou com Sarney, Renan e Jucá são tomografia da derrubada da presidente Dilma. O que o PMDB articula nas conversas é um acordo, um pacto para derrubar Dilma e fazer Michel presidente. Escancarado na expressão estancar a sangria, motivo óbvio é tentar conter a Lava Jato, que ameaça todos esses citados. Além de desespero, o que esse converseiro mostra? Mostra o topo do poder, da política e do PMDB de Eduardo Cunha depondo Dilma para tentar salvar seus pescoços. Os vazamentos buscam desobstruir o caminho da Lava Jato em direção a alvos secundários e alargar rumo ao alvo primordial. O vazamento das conversas entre Lula e Dilma havia contraído a Lava Jato, porque ilegal ao menos parte da gravação e vazamento, e por então ter atiçado o lado esquerdo das ruas. As gravações de Machado foram em março. O procurador Janot teve acesso ao teor das conversas e a essa trama antes do afastamento de Dilma ser autorizado só em maio? O governo Temer, terceira semana, balançava e caiu, nesta noite de segunda-feira, o segundo ministro, Fabiano Silveira, ministro da Transparência. Foi gravado aconselhando Renan a driblar a Lava Jato. Haja transparência. A propósito de conselhos, em editorial, a Folha recomenda a Gilmar Mendes evitar atitudes que destoem das práticas do Judiciário. O ministro preside o TSE e a segunda turma do Supremo, que julga processos da Lava Jato. Sábado à noite, Gilmar Mendes foi ao Palácio do Jaburu. Diz o ministro do Supremo que foi discutir com o interino Temer o orçamento do TSE. Boa noite. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje aqui em São Paulo de evento promovido pela Câmara do Comércio Brasil-França. Ele defendeu que as medidas anunciadas pela gestão Temer na semana passada são vitais para ajudar na estabilização da economia. Meirelles afirmou que a raiz da crise econômica está na desconfiança em relação ao Brasil. É preciso que os consumidores, que os cidadãos e cidadãs sintam confiança para voltar a consumir, né? Porque passam a ter maior confiança na manutenção do seu emprego ou voltem aqueles que estão desempregados a conseguir emprego, né? Que os empresários voltem a ter confiança para produzir, que as vendas, em consequência, aumentem e volte a ter confiança para contratar. O ministro reiterou as ações para recuperar a economia, anunciadas na semana passada. Uma delas é a redução das despesas públicas. Para Meirelles, a proposta de emenda constitucional, que limita o crescimento do gasto público primário, é fundamental para corrigir a economia do país. Nós já vemos sinais de uma estabilização da confiança que estava caindo e alguns sinais incipientes, portanto, de que isso pode já levar a uma retomada da atividade e de que a queda da produção já comece a dar sinais de estabilização. Um outro ponto envolve o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que poderá antecipar a devolução de 100 bilhões de reais ao Tesouro Nacional até 2018, além da suspensão de novos subsídios e o fim do Fundo Soberano, criado a partir da expectativa de grandes sobras resultantes dos lucros da Petrobras, que viriam com o pré-sal. O ministro da Fazenda falou também sobre a reforma da Previdência. Não anunciou medidas, mas disse que se houver mudanças, elas serão feitas depois de uma ampla discussão com a sociedade, de forma calma e tranquila. Meirelles também não descartou aumentar impostos no futuro, para reequilibrar as contas públicas. Nunca se pode descartar eventuais aumentos de tributação que sejam claramente transitórios na medida em que a arrecadação, a carga tributária bruta do Brasil é elevada.
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje o nome de Pedro Parente como novo presidente da estatal. Ele assume no lugar de Ademir Bendini. A posse deve ser na quinta-feira. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você. Boa noite para você também, Gabriel. Você também, Lu. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana. A gente se vê amanhã. Vocês ficam agora com Cidade Ocupada, a apresentação de Fred Melo Paiva. Até amanhã. Nesta terça, 10h30 da noite, tem um bate-papo com o DJ de hip-hop KLJ em A Máquina. Assista agora, Cidade Ocupada.